Reverendíssimo Padre Arthur, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, amados irmãos e irmãs de Iraí, de Monte Carmelo, Dourado Quara e outras cidades que estão aqui presentes. O que Jesus Cristo está fazendo no Evangelho de hoje são duas coisas. Ele está desenvolvendo uma oração de louvor e um convite muito gentil. É fabuloso ouvir Jesus rezar dessa maneira. Pai, eu te louvo, porque tinha tanta gente importante para o Senhor revelar o seu reino. Tinha tanta gente culta para o Senhor fazer conhecer a sua palavra. Existiam os filósofos gregos, os escritores romanos, os astrônomos, os reis e imperadores, os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes do templo. Mas eu te louvo porque o Senhor quis revelar os mistérios do seu reino a uma prostituta que entendeu. O Senhor quis revelar os mistérios do seu reino a um cobrador de impostos corrupto, ladrão, que massacrava os pobres, Mateus, e ele entendeu. Eu te louvo porque o Senhor quis revelar os mistérios do seu reino para um cético que não acreditou nem no Senhor no momento crucial, Tomé, mas ele entendeu. Eu te louvo porque o Senhor revelou o seu reino para um tal de Judas Zelote, assassino e matador de romanos, mas ele entendeu. Porque assim foi segundo a vontade da sua sabedoria infinita. Ele está louvando o Pai porque a sabedoria dele é completamente diferente da nossa lógica humana. E depois de louvar a sabedoria do Pai, ele começa o convite. Mas o convite não foi só para aquele povo ali, não. Com exceção das crianças aqui dentro. Quem é que pode levantar a mão e dizer que não tem um problema na tua vida, sua vida é tudo lindo, maravilhoso, o seu matrimônio é relax, sossegado, filho não te dá problema, doença não te causa dor e sofrimento, a sua vida é um mar de rosas e tudo que você pede para Deus cai do céu sem um pingo de esforço. Então, o senhor, mas a senhora tem fardos para carregar. Então, você que me ouve, você que me vê, então você tem cruzes pesadas para enfrentar. Então, me dá a entender que tem dia que dá cansaço, que tem hora que dá vontade de enfiar o pé no balde, que tem dia que na hora que o seu esposo amado chega, ao contrário de você falar, bem-vindo, I love you, chuchu, você quer torcer o pescoço dele, dar 15 voltas e soltar para rodar mais do que uma hélice de helicóptero. Então me dá a entender que essas maravilhas que vocês gostam de postar fotografia, essas crianças tão boninhas, tão bonitinhas, fofinhas, uma gracinha, tem hora que você olha para aquilo correndo dentro da sua casa e você pensa, Deus não me deu uma criança, e Ele colocou aqui dentro uma criança. Qual que é a lógica do fardo? Ele começa leve. E depois ele pesa, e tem dia que eu e você queremos jogar ele fora. Tem gente aqui que gosta de uma academia, estou vendo assim, bombadão, barriga de tanquinho, o lado de baixo, a volta, redondinho. Se eu colocar um fardo de arroz na mão dele, coloca no ombro, e se eu falar, me quebra o galho, leva para mim ali na esquina. Vai levar de boa. Não vai ter um cansaço, não vai pôr língua para fora.
Mas se eu falar, agora eu estou precisando de um pouquinho mais de esforço, leve ela para mim ali em Romaria, por favor. No segundo quarteirão vai ficar um pouquinho mais pesado. E talvez, se ele for bem forte, ele até consiga em Romaria. Mas chegando lá, eu posso dizer para ele, mas você sabe de uma coisa? Eu estou achando que eu estou precisando chegar um pouquinho mais para frente, que eu não vou conseguir a carona que eu quero. Leve esse fato para mim ali em Uberlândia. Quanto casamento que começou numa paixão avassaladora e o fardo nem pesava. Só que aí passou 1 ano, 2, veio uma criança, 2, e já é quase uma floresta amazônica. E o fardo foi pesando. Só que o fardo pesa no casamento, pesa na família, pesa na igreja, pesa no trabalho, pesa na sociedade. E tem hora que eu e você temos a vontade de largar isso para lá. Jesus é inteligente, fabuloso. Filhinho, deixa eu falar uma coisa. Aí ele usou um exemplo melhor ainda do que esse. Quando você começar a cansar, quando você começar a querer abandonar a sua missão e o seu fardo, começar a ficar extremamente pesado, esse é o convite dele. Vem para mim, traz para mim. O dia que seu casamento for insuportável, vem para mim. O dia que a sua família for uma coisa absurda e a única vontade que você tiver é de sair correndo e nunca mais os enxergar, vem para mim. O dia que você tiver com o fardo cansado da vida e você não estiver mais suportando isso e estiver se perguntando, para que eu nasci? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a minha missão nesse lugar? Porque essa vida é só um peso, isso é só sofrimento, isso é só luta, eu nunca tenho uma felicidade verdadeira. Ele está dizendo, venha para mim que eu vou aliviar o seu fardo. Só que aí ele pegou o melhor dos exemplos para mim. Comigo o jugo é leve. Carrega comigo, o jugo é leve. Sabe o que é jugo, gente? É canga de boi. É a canga que você coloca no boi para puxar o arado, que ele deu aquele exemplo aquele dia da parábola, é porque ele sabia, ele era do campo. Só que para mim, para você, gente mineira, a gente conhece uma realidade chamada carne de boi. Aqui, ó, em Romaria. Romaria, o povo vai muito. Aqui em Santa Rosa, Coromandel, que eu sou natural de lá, povo boníssimo, terra maravilhosa. Coromandel é terra bíblica, viu, gente? Está lá no Antigo Testamento. Coromandel, terra que corre leite e mel. Ele fala o seguinte: você já viu o carro de boi que é puxado só por um? Você já viu o carro de boi que é puxado com número ímpar? 3, 5. Carro de boi é feito para ser puxado de pá, de dupla. A canga é o quê? É aquela peça de madeira onde você coloca um boi de um lado e um boi do outro. Porque se você tiver um boi só de um lado e ele começar a arrastar o carro sozinho, o carro vai travar, porque ele vai se tornar extremamente pesado. Ele vai se tornar insuportável. Olha com o que é que Jesus está te comparando. Filhinho, o dia que o seu jugo ficar pesado, o dia que ficar extremamente complicado, o dia que puxar o carro da vida parecer impossível, levanta a canga e eu vou entrar do outro lado com você. Só que antes dele falar isso, isso aqui é um pré-anúncio. Ele precisou de alguém para pegar na canga com ele. Quem que foi, gente? Natal de Quinta Estação, da Via Sacra. Se não tivesse o Cirineu, ele nunca teria chegado até o alto daquela cruz, jamais. Ele teria redimido o gênero humano, teria sido uma história linda, teria sido Deus encarnado do mesmo jeito. Ele não chegaria no alto daquele morro. Ele precisou de um outro que pegou do lado de lá com ele na canga e levantou e sustentou para que ele chegasse até no termo final da sua missão. É o que ele está dizendo para mim e para você. Que quando parecer travado demais,
Abre o espacinho e deixa eu entrar do lado da canga, que eu carrego com você e comigo, seu jugo é leve. Comigo, sua família é leve. Comigo, as exigências deste mundo extremamente competitivo é mais leve. Sabe o que isso me leva a refletir? Todo mundo quer um sirineu na vida, não quer, gente? Todo mundo quer alguém que pegue na canga com a gente. Todo mundo quer alguém que alivie o fardo com a gente. Mas olhando para a atitude de Cirineu, e olhando para Jesus que está se propondo como um outro Cirineu, o Cirineu por excelência para mim e para você, não é de eu e você então refletirmos, gente, espera lá. Se eu preciso tanto de gente que me ajude a carregar o fardo e que ajude a deixar mais leve o jugo, eu não estou precisando começar a olhar para as pessoas com quem eu convivo com um pouquinho mais de carinho e começar a aliviar o fardo desses seres humanos. É porque o que eu tenho visto cada vez mais é que está todo mundo com o fardo pesado. Você pode perguntar para qualquer um do seu lado, todo mundo tem uma vida de fardos pesados. Todo mundo tem uma vida de problemas. Todo mundo tem uma luta maior do que a outra. Mas eu quero que todo mundo ajude a mim a carregar o meu fardo. Mas eu ajudar o outro a carregar o fardo do outro, Deus que me liberte. E se a esposa começar a ter um pouquinho mais de misericórdia e pensar, sabe de uma coisa? Hoje eu não posso falar aquilo que eu estou querendo falar para meu marido, porque eu estou percebendo que o serviço dele foi extremamente estressante. Então, hoje não é dia de tratar ele como ouvidoria da prefeitura. E se o marido começasse a olhar para a esposa e ter com ela um pouquinho mais de compaixão e misericórdia? Porque é o seguinte, o que eu estou percebendo cada vez mais? Gente, vocês já perceberam o tanto que eu e você somos bonzinhos por de fora? Gente, uma compreensão, um ouvido atento, uma palavra aveludada, não tem mudança da tonalidade. Você vai lá na farmácia para comprar o remédio, você vê que a menina está assim meio tortinha. O que foi, minha irmã? Eu estou com uma dor na coluna. Nossa, eu também já sofri com isso. Mas deixa eu te falar, faça uns alongamentos. Isso é difícil, eu fiquei uma semana na cama. Mas eu tomei um remédio que foi fabuloso. Inclusive, você deve ter dentro dessa farmácia. Se você quiser, eu te ajudo a procurar. Você vai ver só, daqui a pouquinho você vai estar ótima, zerada. Porque eu sei o que é sofrer com a coluna. Isso mata a gente. Tadinha. Eu quase choro com a pessoa. É tanta compaixão. Ela sofre tanto. Ele saiu da farmácia e foi para a casa dele. Encontrou a digníssima dele. Olha lá, agarrada, lavando panela, esfregando chão. Bem, levanta para mim minha plantinha aqui. Eu estou numa dor de coluna. Isso é manha. Ninguém aguenta uma mulher dessa. Gente, ela tem uma manha, uma necessidade de chamar a atenção. Se você quiser, levanta esse trem. Égua velha. Ué, mas ele era tão educadinho lá na farmácia. Mas o mesmo problema, presta atenção, com a outra pessoa, ele aliviou o fardo. Ele foi, nota 10. Mas para a mulher que criou os filhos dele, para a mulher que gastou a juventude dela com ele, para a mulher que limpa a casa dele, para a mulher que faz a comida dele, ele massacrou ela e tornou o fardo dela muito mais pesado do que estava. É bom quando alguém alivia o nosso, não é, gente? Mas eu e você, então, temos que começar a pensar que para Jesus aliviar o nosso, ele também tem um convite. Tenta aliviar o fardo do outro. E se pelo menos, se você não consegue aliviar o fardo do outro, faça-me o favor de não pesar. Faça-me o favor de não tornar a vida do outro insuportável.
Se você não é capaz de aliviar, então não pese. Eu só estou celebrando com vocês hoje, exatamente hoje, porque eu fiz um compromisso com o Padre Arthur. Se eu não tivesse feito compromisso de vir aqui, eu não teria celebrado a missa em Iraí de Minas. Por um evento que aconteceu hoje. A primeira namorada que eu tive na vida, que graças a Deus eu namorei. Isso eu não posso reclamar, não. Coisa boa é namorar, né, gente? Melhor parte de um relacionamento é um namoro apaixonado. Gente, você vai na casa de outra pessoa, você está limpinho, cheirosinho. Ela está limpinha, cheirosinha. Os bichinhos é tudo pequenininho, meu amorzinho, minha pombinha. Aí vocês viram depois que casa, né? Égua véia, cavalo. A primeira namorada que eu tive na vida morreu hoje. Morreu de câncer. Novinha. E gente boa. Ué, padre, por que você não casou com ela? Sorte dela e sorte minha. Nem eu era homem para ela e nem ela era mulher para mim. Terminou um e começou outro assim. Estava aí um amigo meu do lado, grupo de jovens. Quem tiver dificuldade de casar, entra para um grupo de jovens. Lá tem gente boa. E eu contei para esse amigo meu que eu tinha terminado com ela. E ele fala para mim o seguinte: mas Cadu, por que você fez uma coisa dessa? Menina, gente boa, bonita. Como é que você faz? Onde você vai arrumar uma menina dessa? Eu falei, olha como é que eu respondi para ele. Olha como Deus é providente. Vou te falar uma coisa, o fardo pesou. Isso não é para mim. Ela fala que gosta demais de mim e eu não dou conta de falar o mesmo para ela. Então eu tenho que deixá-la livre para que ela seja feliz com alguém. Eu tive um estalo assim, ó. Eu olhei para ele e olhei para ela. Eu não sou ligado no 220, o povo de Iraí já entendeu. É no 440. E essa minha namorada, gente, ela era boazinha, uma santinha, um sossego. Ela era quase a cópia da Virgem Maria na terra. E esse amigo meu, ele, eu vou brincar, mas não tem problema não. O dia que ele morrer, vai demorar 15 dias para as pessoas descobrirem que ele morreu. Até que ele vai começar a querer inclinar para cair, vai demorar 15 dias, o tanto que ele é sossegado. Eu pego e falo para ele assim: olha, não podia te falar isso não, mas vou falar. Antes de eu namorar com ela, nós estávamos sentados num banco, eu, ela, a irmã dela, umas amigas dela, e você passou de lá da rua. E eu vi ela comentando o tanto que você era um rapaz simpático e gente boa. Mesmo ela falou isso. Falou? Mentira, falou nada. É que eu entendi na hora. Gente, ele foi feito para ela. E ela foi feita para ele. E eu, mas os meus amigos, nós demos um jeito de ir aproximando os dois, e nós fizemos chegar nela. Eu não vou falar o nome, porque depois vocês podem conhecer. Nenhum dos dois eu vou falar o nome. Mas eu sei que ele está sofrendo para caramba, porque ele perdeu a esposa e a mãe dos filhos dele hoje. Eu fiz chegar no ouvido dele que ela gostava dele. E nós fizemos chegar no ouvido dela que ele estava interessado nela. E os dois se encontraram, namoraram, casaram, tiveram filhos, e o pacto dos dois terminou hoje, porque até que a morte os... Chegou a morte, acabou o contrato.
Se não fosse essa missa, eu estaria lá, com a família dela e com ele também, pois até hoje ele é meu amigo. Onde eu quero chegar? Ela teve um primeiro câncer. E eu sabia que ela estava em tratamento em Uberlândia. E eu peguei minha mãe, a gente foi fazer uma caminhada numa estrada, saindo para cá, Monte Carmelo mesmo, em Coromandel. E eu vi que está lá o marido dela, o irmão dela, a mãe dela. E eu puxei com minha mãe. Mas aquele povo ali não é o povo da menina? É. Cheguei lá, cumprimentei todo mundo, que eu conheço todo mundo. E dou certo com todo mundo até hoje. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Cara, te falar. Ela ganhou alta hoje. Ela está curada. E o médico liberou ela para vir embora. E ela está vindo embora e nós estamos fazendo uma surpresa para receber ela aqui na porta da cidade. Na hora que ela acabou de falar isso, o carro encostou com ela chegando. Aí ela desceu do carro, foi todo mundo lá abraçar ela, eu também abracei ela, parabenizei ela, falei para ela, nossa, você está muito bem, depois de ter vencido uma doença tão mortal. Estava nada, coitada, ela estava destruída, osso e pele, ela estava viva. E eu estou conversando com a mãe dela do lado, mas eu estou olhando para ele. Ele pegou ela no braço, nos dois braços, e pergunta para ela assim, carregando ela, eu estou te machucando, meu bem? Está doendo em algum lugar? Você quer que eu te coloque sentada? Ou você quer que eu coloque você deitada? Se você quiser ficar deitada, e eu escutando, se você quiser ficar deitada, eu mando todo mundo ficar aqui, eu vou lá em casa e levo você, e depois eu volto e trago eles. E ele falando que quer maior carinho com ela, que maior amor com ela, que maior cuidado. E ela, não, eu quero ir embora, me coloca sentada, eu quero ir com a minha família para casa. E eu pensando comigo, como Deus é sábio. Eu não tenho 1/10 da paciência desse homem. E se fosse eu no lugar dele, a barra ia ser minha. Eu não sei como é que eu ia reagir, pois a esposa era dele. Mas eu achei tão lindo olhar para ele e ver. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava suavizando o fardo da sua esposa. Ele estava carregando a cruz com a sua esposa. Ele estava tornando menos pesado o fardo da vida, carregando aquela esposa que era pele e osso. Bem, está doendo, eu estou te machucando, você quer que eu te coloque sentada? Você quer que eu te coloque deitada? Aí o câncer voltou e hoje ela voltou para Deus. Mas ele estava lá, amenizando o peso da cruz dela o tempo todo, sabe por quê? Não foi embora, não largou ela, encontrou com meu irmão faz dias atrás e pediu para ele, fala para o padre Cadu rezar para ela, por favor. Eu sei o quanto ele gosta dela. Eu estou precisando de um milagre na minha família. Pede para ele rezar para ela, para mim, porque eu acredito que Deus é maior do que a doença dela. Eu tenho certeza que é. Só que a vontade de Deus é que hoje ela voltasse e que ele ficasse. Eu quero te perguntar uma coisa, você vai esperar as pessoas da sua casa morrer para você depois tentar aliviar o fardo delas? Você vai esperar primeiro chegar na beirada de um caixão e ficar lá chorando, rio de lágrimas, para depois tentar aliviar o peso do fardo das pessoas com quem você convive? Eu e você vamos esperar chegar a morte das pessoas com quem nós temos em comunidade, para depois a gente entender que a gente tem que aprender a aliviar o fardo do outro. Não precisamos chegar até nesse ponto. O evangelho de hoje é claríssimo. Vinde a mim, mas aprendei de mim. Eu quero que vocês sejam gente de misericórdia e não de opressão. Eu quero que vocês sejam pessoas de caridade e de amor, e não que façam o fardo dos outros serem mais pesados. Lembrem-se, isso tem ponto final. Aqui é uma existência com data de validade. O problema é que a gente não sabe que dia que é a data de validade.
Então eu e você temos que ter clareza absoluta que se eu e você existimos e conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, é para aprender a aliviar o fardo e o jugo dos outros que Ele colocou para conviver conosco. É isso só que Ele quer. Mas Ele fez questão de vos dizer: eu já pisei a terra de vocês. Eu também morei numa família. Eu vivi entre os homens. E eu sei que enquanto você pisar essa terra e levar o meu nome na boca, você terá fardos e cruzes para levar até o último suspiro da vida. Mas eu te digo, renuncie a sua cruz todos os dias. Renuncie a si mesmo, todos os dias. Pega a sua cruz, coloca nas costas, vem após mim, e na hora que você tiver vontade de jogar ela fora, faça como um amigo do Padre Cadu. Me chama. Eu vou fazer como o marido fez com a esposa. Eu vou te colocar no colo. Eu vou te levar comigo. O seu fardo será aliviado. O seu jugo ficará menos pesado. E a sua vida, você pode ter certeza, eu não te prometo uma vida de facilidades, mas que vale a pena e que será muito mais leve se você carregar comigo.